Você sabe realmente todos os potenciais efeitos colaterais dos esteroides no teu organismo? E sabe na prática o que é que você deve se preocupar no dia a dia? Porque alguns colaterais podem acontecer com muito mais frequência e outros talvez nem tanto. Então vamos discutir aqui todos os principais colaterais, os efeitos adversos dos esteroides anabolizantes no teu organismo. Então eu peço para você, curte esse vídeo para mostrar que esse tipo de assunto agrega na sua vida e eu vou produzir mais para você. E se inscreve no canal para não perder, ó, pá, nenhuma novidade. Vamos lá, gente. Eu trouxe aqui um quadro bem interessante, tá bom? Mostrando os principais efeitos colaterais dos esteroides. E aqui a gente tem aqui o órgão o sistema, tá bom? A gente tem alguns órgãos e sistemas. A gente tem aqui os efeitos e aqui a gente tem a severidade. E eu vou dar uma pontuação prática de cada um deles. Afinal, não adianta também a gente ficar querendo ver só o que tem na teoria, né? E aí, de efeito cardiovascular, gente, é onde a gente tem o principal problema, né? A principal problemática dos uso de esteroides. Porque muitas vezes o indivíduo não tem colaterais visíveis, mas o coração dele está sofrendo por diversos mecanismos. A gente vai discutir aqui, tá? Fica calmo. E aí o que acontece? Ele tem aquela falsa segurança que tá tudo bem. Nisso daí ele continua usando por anos e ele só vai acabar descobrindo ou quando tem um infarto, ou quando percebe que tá com insuficiência cardíaca já mais severa. E às vezes é bem difícil tratar isso. E dependendo do caso, pode ser algo irreversível, né? Ou até fatal, né? Infelizmente a gente vê muita gente tendo esse tipo de problema e a gente vê que dentro de mortes precoces no fisiculturismo, a causa cardiovascular é a que acontece em 90% dos casos, né? Não tô dando aqui dizendo que é 90% literalmente, não. Tô falando que a maior parte dos casos, grande parte dos casos, tá relacionado com o coração, tá? Não tem uma... que às vezes a pessoa, é 90%... Não, não, bicho, não tenho como afirmar isso aqui, não. Tem várias causas e tem várias possibilidades. Mas geralmente o coração tá bem envolvido. E às vezes quando não é a causa primária, às vezes foi o que causou problema em outro órgão que causou eventualmente a causa de morte, né? Então, é osso, gente. Tem que se preocupar, tá? Então, assim, vamos lá. Uma coisa que a gente tem que se preocupar bem é a dislipidemia, ou seja, redução do colesterol bom e aumento do colesterol ruim, tá bom? Isso pode causar o quê? Aterosclerose, tudo bem? Isso daqui é uma coisa bem complicada. Por quê? Porque HDL e LDL a gente consegue ver, né, nos exames, mas muitas vezes as pessoas negligenciam. E aí a gente também tem que entender que depende não só do esteroide, mas do tipo de esteroide e do quê? Do contexto que aquele indivíduo tá vivendo. Então, assim, como é que tá a alimentação desse indivíduo, né? Isso daí influencia demais no perfil lipídico. Qual é o perfil de usuário? Ele tá usando um Durateston por semana ou ele tá usando Durateston, Trembolona, tá usando Erantato de... Vamos lá, Erantato de metenolona, que é a Primobolan, tá usando estanozolol o ano todo. Então, assim, existe uma diversidade muito grande. Geralmente, esses esteroides 17 afoquelados são os orais, né, de forma geral. São os que pioram mais o perfil lipídico. A Trembolona é uma exceção, que também piora bastante o perfil lipídico. E quando a gente está falando de testosterona, depende muito da dose, tá? Quanto maior a dose, maior o desbalanço no perfil lipídico, mas geralmente a gente tem realmente na prática uma redução do HDL, o LDL fica mais estável. E aí, quando eu falo falando dos esteroides orais ou a trembolona, o LDL tende a aumentar mais também, assim como o HDL diminuir. Cardiomiopatia, a gente tem o músculo cardíaco como músculo também, onde tem receptores androgênicos. E o que, é que acontece? Vai ser um efeito de aumento desse músculo, só que com perda da capacidade funcional também. Então ele fica grande, mas ele perde capacidade de contração, né? Parte das suas fibras vão ter algum tipo de alteração ali que vai impedir que ele contraia de forma efetiva. Então ele vai ficar grande sem capacidade de contrair. E aí o que vai acontecer? Ele pode gerar o que? Uma insuficiência cardíaca, tudo bem? Que pode causar uma série de complicações, tá? A gente pode até falar de um pouco mais, de forma mais específica, em outro vídeo só sobre insuficiência cardíaca relacionada ao uso de esteroide anabolizante, mas é uma coisa que está acontecendo com bastante frequência, tá bom? Beleza, alterações na condução cardíaca, a gente tem alterações do sistema nervoso simpático, parasimpático, essas alterações de condução podem gerar o quê? Né? Fora outros mecanismos, tá? Podem gerar o quê? Pode gerar arritmias, e essas arritmias podem ser vistas, por exemplo, no eletrocardiograma, às vezes num teste ergométrico, né? Uma arritmia sob esforço. Isso daí, eventualmente, pode causar uma complicação que pode levar a óbito também, né? Então tem que se preocupar com isso. Coagulação, gente, pode ter uma coagulação alterada? Pode, né? A gente pode ter um efeito protrombótico do uso de esteroides anabolizantes, né? Então, um efeito pró-coagulatório que pode gerar uma trombose, e principalmente quando a gente está falando de esteroide anabolizante
E trombose, a gente se pensa sempre no hematócrito alto. A policitemia, causada por esteroide anabolizante, pode ser uma das causas desse efeito trombótico. Pode ser uma trombose venosa profunda, como pode também ser um tromboembolismo pulmonar, que eventualmente pode ser fatal, tá? Então, é se preocupar com isso. E a policitemia a gente pode ver direitinho no exame de sangue. Então, assim, quando a gente está falando de exames, a gente pode ver a cardiomiopatia, por exemplo, num ecocardiograma com strain. A gente pode ver a condução cardíaca, né, num teste ergométrico, num próprio ecocardiograma simples. Essa questão da coagulação, a gente pode ver, às vezes, nos exames de coagulação TAP, TTPA. E a gente também pode ver aqui, né, a questão da policistemia no hemograma completo, tá? A dislipidemia no HDL-LDL. Então, assim, muitas das coisas aqui a gente consegue ver com exames. Às vezes exames mais simples, como exames de sangue, outras vezes exames mais complexos, como ecocardiograma com strain, que eventualmente é preciso ser feito, né, com um cardiologista que entenda do assunto, cardiologista esportivo. Às vezes você vai para um cardiologista normal, que não tem a vivência do esporte, ele não vai saber fazer essa distinção, tá? E às vezes dá uma falta de segurança no sentido de achar que tá tudo bem. E a hipertensão, que você pode ver com o mapa, né? Por que hipertensão, Gabriel? Porque o esteroide anabolizante pode estar relacionado com a questão vascular, no sentido de deixar o vaso mais rígido, e também pode ter efeitos, como eu falei aqui, no sistema nervoso simpático e parasimpático, fazendo com que tenha o quê? Uma possibilidade desse coração, desse sistema cardiovascular, né? Tá recebendo muito estímulo simpático e pouco parasimpático. Muito simpático de luta ou fuga, ele fica muito ativado. Aumenta a chance de ter hipertensão, tá bom? Fora que, assim, às vezes o indivíduo tá fazendo um bulking sujo, dentre outras coisas que pode estar relacionado. E também a gente tem também influência na própria questão de retenção de sódio, né? Alterando ali a aldosterona, mas assim, não vale a pena a gente desmiuçar muito. A gente pode até falar de hipertensão esteroide anabolizante de forma mais específica. Mas é uma coisa que também tem que se preocupar. Então vai medir sua pressão, veja direitinho o que é que você está fazendo. No sistema neuroendócrino, gente, o que é que a gente pode ter? Bem, a gente pode ter supressão do eixo, né? Então a gente vai usar um esteroide anabolizante, isso vai fazer com que a gente pare de produzir a nossa testosterona naturalmente. O que é que vai acontecer? Teu eixo vai estar suprimido. E aí, quando você para de usar esteroide anabolizante para usar a testosterona, tu vai ter o quê? Um estado de hipogonadismo após a suspensão do uso de esteroide anabolizante, tá? E isso daí é algo que precisa ser tratado, né? Porque se o indivíduo ficar hipogonádico, ele vai ter uma série de pioras da sua saúde. E aí a gente pode tratar isso, por exemplo, com a terapia pós-ciclo adequada. Uma coisa também que a gente tem que se preocupar em relação à supressão do eixo é o quê? É a alteração da fertilidade. Então, se teu eixo não está funcionando, teu testículo não está tendo o estímulo para ter tanto um trofismo quanto capacidade funcional. Então, o testículo tende a atrofiar, né? Às vezes é um colateral que às vezes incomoda algumas pessoas, e tende a reduzir a sua capacidade não só de produzir testosterona intratesticular, como também a capacidade de estar fazendo o quê? Um esperma capaz de gerar uma prole, tá? Então, quer dizer que eu vou ficar infértil? Não necessariamente. Você pode ficar infértil, mas você pode também ter uma redução na fertilidade, tá? Então, assim, para a pessoa que não quer ter filho, mesmo assim, é interessante que continue tendo precauções, né? Como o uso de contraceptivos, né? E para a pessoa que quer ter filho, é uma complicação, porque às vezes vai precisar fazer um tratamento mais chatinho. Então, assim, é complicado, tá? É complicado. O que mais, Gabriel? Ginecomastia, tá bom? É uma coisa que pode acontecer, principalmente no desbalanço androgênio e estrogênio. Hiperplasia prostática, gente, câncer de próstata, não é uma coisa que a gente tem uma causalidade muito específica. Até aqui a gente vê que ele coloca aqui o mais e o menos. Aqui no eixo tem dois mais, né? Aqui o que a gente tem? O indivíduo que já tem câncer de próstata, ele não vai usar esteroide anabolizante suprafisiológico, tá? E o indivíduo que, por exemplo, tem um câncer de próstata, que tem o quê? Uma hiperplasia prostática, às vezes não vai ter uma piora necessariamente. Por quê? Porque a próstata ela tem uma saturação na parte androgênica. Mas, cara, vou fazer um ciclo num cara com hiperplasia prostática severa ou câncer de próstata? Não. Por quê? Porque não tem estudo sobre isso, né? A gente sabe que, por exemplo, a gente tem um aumento de PSA que vai depender dos níveis de testosterona até certo ponto. Às vezes chegou na dose suprafisiológica, a gente não altera esse PSA, né? Mas a gente tem estudos olhando, por exemplo, a alteração de PSA em jovens saudáveis, tá? Pessoas saudáveis. Uma pessoa com câncer de próstata, a gente não tem um uso suprafisiológico para ganhos de massa muscular, assim, tá? Então, assim, existe uma teoria por trás que talvez não fosse fazer uma grande diferença, né? Porque tem a saturação prostática, mas, né? A gente não pode também abusar e querer que isso vai acontecer, né? Quando a gente está falando de reposição, por exemplo, já é mais, a gente já tem mais
evidência. Por exemplo, na reposição, dependendo do tipo de câncer de próstata, ele ainda pode repor, claro que com acompanhamento médico decente. E a hiperplasia prostática, geralmente, ele pode repor, geralmente, quando não tem sintomas severos. Mas dependendo do caso, até assim, ele consegue fazer uma reposição. Agora, câncer de próstata metastático, ele não vai poder fazer a reposição geralmente. Claro que cada caso é um caso, o médico precisa olhar isso daí muito bem, tá bom? Então, assim, cara, tem coisas que você vai ver a teoria, tem outras que você vai ver a prática. Na prática, a gente não tem muito sentido fazer um uso suprafisiológico performático numa pessoa que tem câncer de próstata, tá? E tratar o câncer de próstata, ver direitinho o que, é que vai acontecer. Depois pensa nisso, tá bom? É importante. Inclusive, se você quiser usar hormônios, né? Quer usar hormônios, tá usando e não quer colocar a tua saúde em risco, quer até saber um profissional médico adequado para lhe acompanhar, te convido a conhecer meu curso Cuidando Anabólico. Se você é um médico ou profissional da saúde que trabalha com usuários de esteroide anabolizante, quer ter ética, assertividade no teu tratamento, te convido a conhecer meu curso Guia do Anabolismo Consciente. Quer se aprofundar em um material escrito, completo, meu e-book Desbravando o Universo Anabólico. Tá tudo na descrição, gente. Tá tudo na descrição, tá? Mas vamos continuar aqui. Beleza. Efeitos neuropsiquiátricos, Gabriel, existem, né? Eu achei que o esteroide não mexia com essa parte. Existe, cara. Geralmente alterações do humor, né? Onde a gente tem a mania e a hipomania, que é como se fosse um humor pra cima, tá? E a depressão, tá? Então muitas pessoas podem ter depressão, dependendo do contexto, até no pós-ciclo. E mania e hipomania é uma coisa que acontece, tá bom? A gente tem até um vídeo no canal falando sobre efeitos psiquiátricos de esteroides, desmiuçando isso aqui muito mais, mas é uma coisa complicada, porque principalmente na mania, a pessoa pode ter comportamentos de risco, por exemplo, comportamento sexual de risco, vai entrar em dívidas que não consegue cumprir, fazer uma série de coisas complicadas, cara, que pode fazer com que a vida daquela pessoa vá para água abaixo em pequenos instantes, tá? Então, assim, principalmente uma pessoa que já tem um diagnóstico de bipolaridade, né? Ou tem uma história familiar importante, tem questões psiquiátricas, tem que prestar muita atenção com o uso de esteroides, porque isso pode gerar um episódio de mania e hipomania, né? E pessoa que já tem tendência a ter uma depressão, já trata, por exemplo, com medicamento psicotrópico, tem que ter mais cuidado ainda. Questão de agressividade, violência, é uma coisa que às vezes é relatada, mas assim, aumento da agressividade pode ter, aumento da irritabilidade principalmente, mas violência é uma coisa que depende muito do indivíduo. Se o indivíduo já é agressivo, já é violento naturalmente, aí sim, beleza, né? Colocando dose suprafisiológica, ele pode piorar. E a gente tem uma tendência, principalmente com alguns tipos de esteroide, por exemplo, uma trembolona, tá? Quer dizer que a trembolona fez o cara ser super violento? Não, às vezes ele já tinha uma tendência, ele manifestou isso, tá bom? E a gente tem aqui uma associação, não necessariamente que vai causar, tá? Então a gente pode piorar um quadro que já existe, tá? Mas assim, irritabilidade é uma coisa que muitos pacientes relatam, agressividade é aquela coisa assim, né? Pode ser secundária a uma irritabilidade. Dependência também é uma coisa que pode acontecer por múltiplos mecanismos, tá bom? A gente tem até vídeo no canal aqui falando sobre dependência de uso de esteroide anabolizante. É uma problemática que eu vejo que daqui a alguns anos vai ser muito bem trabalhada, porque cada vez mais gente entrando sem saber o que está fazendo e ficando dependente, sem saber que está dependente ou não falando internamente que está dependente e aceitando isso, tá? E ela acha que pode parar a qualquer momento, mas está ali há 5 anos usando sem parar, mesmo às vezes sem estar podendo fazer, sem estar focando na dieta e no treino, mas está usando esteroide sempre suprafisiológico. E é isso, né? Acha que a vida dela é isso. E pode usar aquela uma durinha por semana para sempre. Não é assim, tá? A gente pode também ter questões cognitivas. A gente não tem uma causalidade muito bem específica em relação a isso, cara. Mas o que a gente vê geralmente no indivíduo que abusa de esteroide anabolizante, a gente vai ver uma comparação de indivíduos daquela mesma idade. A gente vê, às vezes, né, alterações na própria ressonância que mostram, né? Degradação de algumas áreas cerebrais relacionadas ali à própria cognição, né? E aí a gente vê também defeitos, né, na própria capacidade do indivíduo pensar e raciocinar. É uma coisa que depende muito do contexto. Às vezes o indivíduo está usando esteroide, mas usa também outros tipos de substância. Mas é uma coisa que também tem que se atentar, tá? Questão do fígado, né? Na prática, ele bota aqui peliose hepática, neoplasia, né? Que são a questão do câncer. A questão inflamatória colestática. Na prática, o que acontece? Principalmente no abuso de esteroide anabolizante, a gente tem alterações das enzimas hepáticas. Mas para acontecer uma coisa assim, pá, é o esteroide, cara, tem que o cara abusar demais, tem que o cara abusar demais, mas acontece, tá? Principalmente essa peliose hepática é uma coisa que às vezes a gente acaba vendo, ou às vezes o cara já tem algum tipo de neoplasia, né, tá em um estado inicial, começa a abusar de esteroides ali orais, principalmente, e aí a neoplasia pode tender
a aumentar. Mas, assim, fígado às vezes é uma preocupação excessiva que muitas pessoas têm e esquece de outras coisas que são mais importantes. Até a parte neuropsiquiátrica, a parte ali também cardiovascular que eu falei. Na parte musculoesquelética, fala fechamento de epífise de forma prematura, mas assim, é se os adolescentes vão utilizar, né? Mas não acho que o cara adolescente vai querer. Inclusive, infelizmente eu vejo, às vezes, um comentário da pessoa bem jovem querendo usar porque viu a figura da mídia utilizando e quer ficar grandão rápido. Mas, cara, não, se tem menos de, principalmente, menos de 25 anos, eu acho que o cara não deve nem pensar nisso daí. Deve pensar em treinar, deve pensar em fazer as coisas direitinho e ver o que, que ele quer da vida dele. E aí depois, passou dessa idade, ou amadureceu bem, decide o que, que quer. Porque, cara, bota a tua saúde em risco, assim, na marra, na loucura, é um caminho às vezes sem volta que você vai se arrepender, tá? Geralmente tende a se arrepender. Ruptura de tendão, principalmente porque o cara ganha muito massa muscular, muita força, às vezes e o tendão não consegue suportar, e às vezes o cara não tem um treinamento muito adequado, periodizado, então às vezes acontece, tá? Às vezes até o cara é um atleta profissional e tal, o cara vai ter que fazer às vezes um excesso de treinamento, às vezes também com uma dieta muito hipocalórica, acaba se ferrando, né? Pode acontecer, né? Lesão pode acontecer com todo mundo, mas o usuário de esteroide tende a acontecer com mais frequência. Quando a gente tá falando de fígado, a gente tem esse daqui. Quando a gente tá falando de rim, a gente tem essas outras coisas aqui. Na prática, gente, rim é uma coisa que eu me preocupo com o uso de esteroide anabolizante por si só. Cara, ele coloca aqui falha renal devido a rabdomiólise. Rabdomiólise pode acontecer, que é uma quebra muscular excessiva, mas assim, não é uma coisa muito comum no cara racional ali que não faz muita loucura. O cara que faz muita loucura pode acontecer e às vezes quando abusa de algum tipo de medicamento. Na prática, o que, que às vezes a gente consegue ver com os rins se prejudicando? Naquele cara que é hipertenso, não percebe que é hipertenso e fica com a hipertensão prolongada que pode causar um dano renal, tá bom? Ou aquele cara que, por exemplo, usa medicamento clandestino, que é contaminado, e aí esses contaminantes podem causar algum tipo de agressão no rim, tá bom? Na prática é mais ou menos isso aí que vai acontecer, tá? E aí acaba acontecendo principalmente esse tipo de coisa, neoplasia, as coisas não por mecanismo direto, às vezes, do esteroide, mas pelos contaminantes que acontecem ali, ou mecanismos indiretos, como eu já falei aqui, tá? Questão imune, efeito imunossupressivo na prática é um negócio muito inconclusivo, né? A gente vê esse mais ou menos aqui. Não é uma coisa que eu vejo no meu dia a dia, tá? Até porque, geralmente, se a gente tem um usuário que faz as coisas direitinho, ele tenta direitinho, né? Faz uma noite de sono, come bem, faz exercício. Agora, sim, né? Tem aqueles caras que usam esteroide pra ir pra balada, passar a noite ali em claro, na loucura, bebendo. E tá diferente, né? Mas na prática isso aqui não é uma coisa que eu vejo com muita frequência, não. Efeito imunossupressivo. Efeitos dermatológicos eu até vejo, né? E ele coloca aqui como umas espinhas, é uma coisa que, principalmente naquele cara que come muita besteira, que é muito estressado e usa doses muito altas, não cuida da pele, principalmente o cara que não cuida da pele. Então, acontece bastante a questão de acne, é um colateral até bem comum. Queda de cabelo também é um colateral bem comum, que é dermatológico, tá? Somente naquele cara que tem muita tendência, o cara tem a tendência a ser calvo, ele piora muito a calvície quando usa esteroide, às vezes ele parece, com 20 anos ele parece que tem 35 anos. E as estrias podem acontecer também, gente, porque é o ganho muscular, é diferente da capacidade que a pele tem de ser elastificar, né? Então, pode acontecer também, tá? A gente falou aqui, em um primeiro momento, de danos cardiovasculares, né? E eu falei que determinados danos podem ser irreversíveis até certo ponto, mas a gente precisa desmiuçar até quando a gente tem que se preocupar, o quanto que é reversível e o quanto que é irreversível. Tem um vídeo completo mostrando tudo isso aqui para você se aprofundar. Te espero lá e um grande abraço.